Olá, sou Ederson Viana e está começando mais uma edição do programa Falando em Gestão. Um programa oferecido pelo Grupo Destra, Soluções Empresariais Integradas, que leva até você informações e notícias das mais variadas áreas da gestão empresarial. No programa de hoje, teremos nas Pílulas de Gestão as consultoras Adriana Ferreira falando sobre governança corporativa nas empresas familiares e Tânia Segurado comentando da importância de um RH estratégico nas organizações. No quadro Falando com Especialista, eu vou entrevistar o Dr. Rafael Lara Martins sobre a reforma trabalhista, que entrou em vigor no último dia 11 de novembro. E no quadro De Carona, Rodando por Goiânia, um bate-papo será com o Adnilson Hipólita sobre gestão de escritórios de advocacia, porque afinal, escritórios de advocacia são empresas como quaisquer outras. O programa de hoje está imperdível, não saia daí, é um minuto só. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 6888. Veja agora a consultora Adriana Ferreira falando sobre governança corporativa nas empresas familiares. Assista aí. Eu sou Adriana Ferreira, sou Master Coach e na Pílula de Gestão de hoje nós vamos falar sobre governança corporativa. Governança corporativa é um termo que tem sido muito falado na televisão e ao mesmo tempo de desconhecimento geral. O que é governança corporativa? É um sistema organizado de gestão. O que é isso? Olha, vamos supor que você, na sua empresa, precise organizar para tornar a empresa mais transparente para as pessoas. Primeiro, para você mesmo. Então, você precisa, quando você olhar para a sua empresa, saber que todos os sistemas estão organizados, você consegue visualizar seus resultados, o seu custo, qual o sistema e o subsistema de RH, de pessoas, o sistema e o subsistema financeiro. Então, a governança corporativa, através de algumas regras e em especial de um princípio, vai ajudar você a organizar a sua empresa. Lembrando que hoje um dos princípios que tem sido mais destacado da governança corporativa é a transparência. Por quê? Nós estamos vivendo num mundo volátil, de muita incerteza e muita insegurança. E quando você traz uma transparência das suas ações para todos os stakeholders, ou seja, todas as pessoas que participam da gestão, fornecedores, clientes, colaboradores, sócios, você traz um aspecto muito positivo para a gestão. Isso é o comecinho de uma governança corporativa. E governança corporativa se adequa a pequenas, médias e grandes empresas? Com certeza. É lógico que esse programa precisa ser customizado, é uma orientação e uma consultoria customizada para esses diversos estágios de amadurecimento da empresa. Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre governança, esteja conosco. Você viu a importância da implantação de governança corporativa nas empresas familiares para a perpetuação do seu negócio? E no próximo bloco, no quadro De Carona, vamos conversar sobre gestão de escritórios de advocacia com o professor Adnilson Hipólito, consultor e escritor. É um minuto só, não saia daí.
O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 68 88. No quadro de carona de hoje, eu estou com o professor Ednilson Hipólito, que é consultor, palestrante e professor. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Nós vamos conversar hoje sobre um tema bastante importante, que é a gestão legal. Afinal de contas, hoje, os escritórios de advocacia tiveram que se reinventar, não é isso, professor? Em virtude principalmente do mercado altamente competitivo, em que a profissionalização, de fato, ela é importante. Professor Ednilson, como que está esse mercado hoje da gestão legal? O que os escritórios de advocacia eles tiveram que se atentar no momento em que o mercado ele se tornou altamente competitivo também para os escritórios de advocacia? Bom, em primeiro lugar, a palavra-chave é a profissionalização. O escritório de advocacia ou a sociedade de advogados, ela tem hoje a necessidade de profissionalizar os seus serviços, assim como numa empresa. E profissionalizar os serviços de um escritório de advocacia nada mais é do que você aplicar a gestão, do que você desenvolver métodos, técnicas, práticas, modelos de gestão, assim como numa empresa. Definir metas, objetivos, trabalhar a parte cultural da empresa para que ela realmente consiga se profissionalizar e desenvolver novas realidades da gestão dentro do escritório de advocacia. Maravilha. Professor, o senhor que presta consultoria aí para o país todo de gestão legal, então conhece diversas estruturas de escritórios de advocacia e diversas culturas também, podemos dizer assim. Hoje, a gestão legal, ela é uma gestão legal que o pequeno, o médio e o grande escritório de advocacia precisa pensar? Sim, de fato é necessário ter essa visão. A gestão legal, ela cabe para todos os portes de escritório, tá? A gestão legal, sobretudo, aquele pequeno escritório e o médio escritório que tem a necessidade, um nível de maturação que ele entende que ele precisa do crescimento, do desenvolvimento, do planejamento, né, para que possa abrir canais de desenvolvimento, ele tem a necessidade de desenvolver esse planejamento. Como ele pode desenvolver esse planejamento? Através de braços da gestão, como a gestão de pessoas, como a gestão financeira, como o marketing jurídico, como o relacionamento com clientes e oportunidades jurídicas que podem ser desenvolvidas, a parte societária do escritório, entre outros assuntos dentro do guarda-chuva gestão. Entendi. Professor, hoje, principalmente, é claro, aí com a competitividade, né, que existe hoje no mercado, e no mercado jurídico não é diferente, precisa se pensar muito nessa questão realmente do marketing, né? E aí quando eu falo marketing também, obviamente pensando aí na questão do relacionamento com o cliente. Como que hoje, dentro da gestão legal, o marketing jurídico ele tem se desenvolvido? O marketing jurídico ele é importante hoje para o escritório, porque a advocacia ela tem um estatuto, que é o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, que regulamenta toda a questão de propaganda, publicidade do escritório. Mas marketing é diferente de propaganda. É necessário que o escritório trabalhe com estratégias de aproximação, de relacionamento com o mercado, com os clientes, que busque agregar valor à sua carteira de clientes ativa,
que busque prospectar negócios, novos projetos dentro da sua carteira, olhando realmente para o setor ou para o segmento daquele cliente ou daquela carteira de clientes, e ele possa realmente, o advogado, o escritório de advocacia, gerar novos negócios, enfim, agregando valor ao cliente ou àquela carteira de clientes. Entendi. Eu percebo sempre, professor, principalmente aí nas empresas de uma forma geral, não só dentro das empresas jurídicas, né, dos escritórios de advocacia, que hoje nós temos uma grande dificuldade, que é justamente fazer com que o talento ele permaneça dentro das organizações. Então, um grande desafio que a gente tem hoje na gestão de pessoas é justamente atrair e reter talentos, não é isso? Dentro da gestão legal, como que é observado a gestão de pessoas no sentido principalmente voltado para esse quesito que é a atração e retenção dos talentos? Bom, o plano de carreira para advogado, a gestão de pessoas dentro de um escritório, ela é muito interessante, é muito importante, assim como numa empresa. O advogado ele pode entrar no escritório de advocacia como estagiário, se tornar advogado, crescer no escritório, ter aí as suas expectativas, buscar aí o crescimento, até se tornar sócio desse escritório em dado momento da sua carreira, da sua vida. O interessante é que quando a gente fala de gestão de pessoas na advocacia, nós vislumbramos aí as oportunidades que essa sociedade pode gerar para o crescimento dessas pessoas, desses advogados, do seu time dentro do escritório. Então, como gerar essas oportunidades, como executá-la e definir realmente uma estrutura de crescimento para as pessoas dentro do escritório. Entendi. Professor, um outro quesito, principalmente como nós falamos aqui no início do nosso bate-papo, hoje nós estamos vivendo num mercado altamente inconstante, em que a estratégia de ontem, ela praticamente já não vale mais para hoje, e você precisa o tempo todo estar pensando em como redimensionar ou redirecionar as estratégias no mundo corporativo. E obviamente que nos escritórios de advocacia também não é diferente. O planejamento estratégico dentro da gestão legal é uma ferramenta também altamente necessária? Sim. É uma ferramenta altamente necessária, porém não é todo escritório que consegue desenvolver um planejamento estratégico. Existe recursos mínimos, recursos básicos que, assim como numa empresa, um escritório precisa ter para desenvolver um planejamento estratégico. Eu quero ressaltar que planejamento estratégico não é só definição de visão, missão e valores para uma sociedade de advogados ou para o escritório de advocacia. Mais que isso, você definir objetivos, ter uma visão de crescimento de futuro, desenvolver a sua estrutura para o futuro, posicionando o seu escritório, definindo um modelo de atuação da sua advocacia, definindo como as pessoas, dentro das suas potencialidades, podem se desenvolver, gerando valor ao mercado e aos clientes daquele setor onde a sua advocacia atua. Então, o planejamento estratégico ele é muito bem visto e muito bem-vindo para o escritório, desde que esse escritório esteja preparado, existe uma cultura para que seja executado e também uma liderança para que esse planejamento estratégico seja executado dentro do escritório. Maravilha. Professor, a gente percebe sempre dentro das organizações e das empresas que quando se fala principalmente de inovação, né, de capacidade de mudança, de capacidade de inovar dentro do mercado que já existe, né, e aí nós estamos percebendo sempre esses temas sendo abordados hoje dentro do processo de gestão das organizações. Como que um escritório hoje de advocacia ele pode inovar no seu modelo de gestão? Eu estudo e utilizo uma tese, um modelo, melhor dizendo, que são a gestão das 3 gavetas, tá? Ou seja, a primeira gaveta é a gaveta do passado, a segunda gaveta é a gaveta do presente e a terceira gaveta é a gaveta do futuro.
Então, primeiramente, nós precisamos ter coragem de abrir essas 3 gavetas. Maravilha. Né? Cada gaveta tem o seu tempo, tem a sua prática, tem a sua maneira de se trabalhar. Ou seja, sintetizando bem rapidamente, o passado, você precisa esquecer o passado, mudar hábitos, costumes, isso tem a ver com a cultura, mudar valores, mudar o conceito, mudar a sua visão, para que abra portas para o futuro. No presente, é preciso avaliar o seu escritório, é preciso avaliar os seus processos, seus fluxos, é preciso avaliar as decisões, da forma que você toma as decisões hoje, porque elas terão um reflexo para o futuro. E a terceira gaveta, que é a gaveta do futuro, é você olhar para o futuro e pensar no seu negócio, no seu escritório, daqui 3 anos, daqui 5 anos, para os próximos 20 anos, como ele estará, onde você quer chegar, quem você quer ser e realmente se você quer se tornar referência na sua área de atuação. Excelente, professor. Professor, a Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás lançou agora recentemente, na coordenação do senhor, uma pós específica para, de fato, a parte de planejamento e gestão de escritórios de advocacia. Eu gostaria agora, em rápidas palavras, que o senhor dissesse para os nossos telespectadores e principalmente, né, para os profissionais aí do direito, os profissionais da advocacia, como que se dá esse programa de pós-graduação hoje ofertado pela ESA Goiás? Essa pós-graduação hoje de planejamento e gestão de escritórios de advocacia na ESA Goiás, ela acontece oriunda de uma ideia em realmente possibilitar, viabilizar o acesso a advogados, advogadas, a gestores se tornarem certificados como especialistas em gestão de escritório de advocacia, trazendo todas essas áreas, todas essas vertentes, todos esses desdobramentos da gestão que estão aí nas áreas de pessoas, finanças, produção, marketing, enfim, todo o modelo corporativo que se trabalha numa empresa com muita especialidade, com muita definição e finalizando com muita competência, acesso a esses gestores, esses advogados e advogadas do estado de Goiás. Ou seja, tudo que nós conversamos hoje nesse bate-papo sobre gestão legal vai ser discutido nesse programa de pós-graduação da ESA Goiás. Aliás, já está sendo. Já está sendo, né? 2 módulos já foram ofertados. Já foram ofertados, estamos iniciando o 3º módulo e já estamos trabalhando para abrir a 2ª turma no início de 2018. Maravilha! Você aí, advogado, empresário, né, da advocacia, profissional que trabalha hoje na advocacia, não pode perder essa pós-graduação, que é inovação hoje no país, principalmente pela carga horária e também pelo corpo docente que faz parte dessa especialização. Professor Adnilson, eu adorei o nosso bate-papo. Foi muito interessante essa carona de hoje, principalmente falando desse assunto, que é um assunto de extrema importância hoje para a advocacia do país, né? O senhor que presta aí consultorias em gestão legal para o país todo. Eu gostei muito desse bate-papo e gostaria de tê-lo, né, em outra oportunidade no programa Falando em Gestão, no quadro Falando como Especialista, para a gente aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Eu conversei com o professor Adnilson Hipólito sobre gestão legal. Fica agora com a próxima pílula de gestão. Olá, eu sou Tânia Segurado, consultora organizacional, e a nossa pílula de gestão de hoje é sobre a importância dos recursos humanos como uma atuação estratégica nas organizações. Muito se tem falado sobre RH ao longo do tempo, mas essa característica ela está cada vez mais embutida de valores, cada vez mais embutida da questão cultural, mas principalmente o empresário precisa entender que todo o seu resultado é baseado nas pessoas. Se há uma negligência quanto às pessoas, os nossos resultados poderão não ser tão satisfatórios
como se almeja. O RH é aquele órgão consultivo da empresa. Ele é o órgão que assessora os demais gestores a que as suas equipes alcancem os resultados esperados quando tratados num planejamento estratégico, num plano de negócios, num planejamento global da empresa, aonde as pessoas são aquelas que vão obter esses resultados pretendidos. E esse RH, ele precisa ser esse órgão consultivo externamente à sua área, mas ele também precisa ser o órgão que tenha uma liderança total dentro da empresa. Mas uma primeira coisa que esse RH precisa entender é, ele entende realmente do negócio? Porque se o RH não entender do negócio da empresa, se ele não for o primeiro a explicar qual o segmento, como aquela empresa trabalha, quais são os processos ou o operacional daquela empresa, ele jamais vai ter condição de fazer um bom recrutamento, de fazer uma boa seleção, de ajudar com que os gestores treinem e capacitem suas equipes. Então, uma primeira dica é, o RH é aquele primeiro que precisa ser capacitado e precisa entender do negócio. Uma outra coisa é, o RH precisa participar do planejamento estratégico da empresa. Se são as pessoas que vão executar o plano, se são as pessoas responsáveis pelas ações e pelo alcance dos objetivos, então elas precisam ser treinadas e acompanhadas. A outra coisa, o RH precisa ter uma visão sistêmica. As decisões de uma área, como é que elas afetam as decisões de outro. O RH precisa preparar as pessoas para as demandas atuais, mas principalmente para aquelas demandas que aquela empresa vai ter no futuro. Essa empresa vai ser expandida no futuro? Ela vai haver uma fusão? Ela vai lançar um novo produto? Ela vai modificar seus processos? E aí o RH deve estar muito bem antenado com isso. Ele precisa entender bastante de processos, seus profissionais, precisa entender que a comunicação é a base de tudo que nós falamos anteriormente. Ou seja, usar bem os processos, os portais, e-mails, WhatsApp, grupos de trabalho, Facebook, qualquer outra ferramenta, né, que a empresa tenha disponível para agregar as pessoas, para comunicar, para que a comunicação se torne oficial, chegue aonde precise e da forma que precise. Esse é fundamental. Preste atenção no RH das suas empresas, né? Ele pode fazer toda a diferença na hora de vocês alcançarem os resultados. Um RH estratégico pode mudar completamente o resultado da sua organização. E no próximo bloco, no quadro Falando com o Especialista, eu vou entrevistar o Dr. Rafael Lara Martins, falando sobre a reforma trabalhista. É um minuto só, não saia daí. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 6888. No quadro Falando com o Especialista de hoje, eu vou conversar com o Dr. Rafael Lara Martins, que vai comentar sobre os vários aspectos da nova reforma trabalhista. Dr. Rafael Lara Martins é advogado trabalhista, professor universitário, sócio do escritório Lara Martins Advogados e diretor-geral da Escola Superior de Advocacia ESA Goiás, ex-presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho e conselheiro da seccional da OAB Goiás. Doutor Rafael, é um prazer recebê-lo no programa Falando em Gestão. O prazer é todo meu, Ederson. Eu estou aqui à disposição, fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Maravilha. Doutor Rafael, nós estamos aqui para falar de um assunto que entrou em vigor a partir do dia 11 de novembro. Nós temos aqui algumas perguntas, doutor Rafael. A primeira delas eu acho que vai dar de uma forma muito objetiva para os nossos telespectadores. Em linhas gerais, como que o senhor vê a reforma trabalhista?
A reforma trabalhista ele é um crescimento de uma legislação que já existe há vários anos. Há muitos anos se fala de reforma trabalhista, modernização das relações de trabalho. E agora nós tivemos a aprovação de uma lei específica, que é a 13467, e que se apelidou de reforma trabalhista, que entrou em vigor agora no dia 11 de novembro, como você disse. E muito tem se discutido a respeito, se ela foi positiva ou negativa. Eu não tenho a menor dúvida, Ederson, de que a reforma trabalhista ela foi mal legislada. Ela foi legislada por pessoas e até por grupos que trabalharam de forma muito negativa o texto, mas ela é bem intencionada. Ela é uma reforma ou uma alteração na legislação que traz o quê? Traz uma tentativa de formalizar os acordos, a negociação entre empregado e empregador, a negociação com o sindicato de empregados, valorizando que as partes levem para o seu ambiente de trabalho específico a realidade do mercado de trabalho. E uma das questões que a gente percebe com a reforma trabalhista é que, diferente de você pensar em uma condição de segurança jurídica, estabilizar a relação entre empregado e empregador, ela veio, pelo menos nesse início, bagunçar um pouquinho a cabeça de todo mundo. Tanto que ela entra em vigor no dia 11 de novembro e já no dia 14, 3 dias depois, você tem uma medida provisória, a medida provisória 808, alterando alguns pontos da reforma, medida provisória que vai tramitar no Legislativo por 60 dias mais 60, enfim, ficamos 120 dias aguardando para uma reforma entrar em vigor. Vamos esperar mais 120 dias para ver como é que vai ficar a medida provisória e dizem que pode mudar muita coisa ainda, e a grande verdade é que, infelizmente, os empresários, os empregados, os juízes, os advogados, os procuradores, os fiscais, todo mundo está perdido e inseguro com essa legislação. Doutor, Rafael, do ponto de vista de inovação, o senhor acha que essa reforma traz pontos de inovação? Eu não tenho dúvidas de que nós temos, em primeiro lugar, uma aproximação da legislação trabalhista com a realidade do ambiente de trabalho. Nós temos que separar, em primeiro lugar, Ederson, e a gente não pode deixar confundir. Nós temos os trabalhadores que a gente diz que são os trabalhadores do chão de fábrica, são os trabalhadores que são mais desprotegidos, estão mais sujeitos aos mandos e desmandos patronais e que precisam de uma proteção. Mas nós também temos relações de trabalho entre pessoas que têm um nível cultural, econômico, de capacidade de negociação diferente. E a reforma trabalhista, ela traz como inovação aspectos que antes não existiam, como, por exemplo, um contrato de trabalho intermitente, aquela pessoa que pode se vincular por horas, por dias, por semanas, de acordo com a oferta que é mais interessante para ela. O teletrabalho, que é uma realidade que não estava regulamentado, apesar de a reforma trabalhista ter sido ousada em dizer que o teletrabalho não tem necessariamente horas extras, o que a gente pode depois ver que não vai ser assim. Aquele teletrabalhador que tiver uma jornada controlada pelo empregador, ele vai ter sim as suas horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, mas pelo menos já é um primeiro passo de regulamentação. Nós temos alterações bem interessantes em relação às férias. Quantas e quantas pessoas sempre não quiseram dividir o seu tempo de férias em períodos menores, em 3 períodos, e agora nós temos essa possibilidade. O empregador, é uma outra inovação da reforma trabalhista, pode agora conceder alguns benefícios que antes eram confundidos com salário, e esses benefícios não vão integrar o salário do trabalhador, mas sempre lembrando que eles têm que estar muito bem assessorados, não é simplesmente sair dando, por exemplo, nome de prêmio numa parcela que isso vira prêmio. Cada parcela tem a sua natureza, e a reforma trabalhista nos mostra uma coisa, e isso eu tenho medo, Ederson. Eu vejo que tem muita gente que vai com muita sede ao pote e vai acabar fazendo muita coisa errada. E aí você vai nascer um passivo trabalhista muito grande dentro das empresas que estiverem mal assistidas. É verdade. Doutor Rafael, de alguma forma o senhor conseguiria dizer para os nossos telespectadores o que ele poderia fazer nesse processo de transição em que precisa de fato aí ele se adaptar a essa nova realidade que nós estamos vivendo hoje? A primeira sugestão que a gente dá para os empregadores, para os empresários, os gestores, é conhecer bem a legislação e, mais do que conhecer a legislação, conhecer as diferentes interpretações que estão sendo dadas a essa legislação. Nós temos opiniões muito diferentes, então o empregador ele precisa buscar
conhecimento no lugar certo, ele precisa buscar pessoas que saibam efetivamente do que estão falando, bons profissionais, profissionais que não vão dizer a ele o que pode e o que não pode, porque a grande verdade é que nesse tempo de reforma trabalhista, o pode ou não pode, ele é inseguro para todo mundo. Nós temos construção de análise de risco dentro dos cenários. Esse talvez seja o momento mais importante, estudar, planejar, antes de executar. E não achar que a reforma trabalhista é um cheque em branco para fazer o que quiser. A CLT não foi revogada, os direitos trabalhistas constitucionalmente garantidos continuam em vigência e a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Fiscalização do Trabalho vão estar mais do que nunca atentas às relações de trabalho. Maravilha. Doutor Rafael, nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Eu estou conversando com um dos maiores especialistas no direito do trabalho, doutor Rafael Lara Martins. Não saia daí, é um minuto só. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 6888. Estamos de volta com o quadro Falando com o Especialista e eu estou conversando hoje com o Dr. Rafael Lara Martins, especialista no direito do trabalho. Dr. Rafael, de que forma a reforma trabalhista vai impactar a justiça do trabalho? Muda muito. De agora em diante, na verdade, desde que ela entrou em vigor em diante, os processos trabalhistas eles precisam de uma maior responsabilidade. Acima de tudo, um cuidado maior do trabalhador, do advogado, do trabalhador, acima de tudo, inclusive do empregador. Os processos trabalhistas, eles historicamente são conhecidos por processos em que não há consequências financeiras para uma demanda levada pelo empregado à Justiça do Trabalho. E a partir de agora, nós temos possibilidade de o trabalhador ter que pagar honorários sucumbenciais para o advogado da empresa, quando ele propõe uma demanda e perde essa demanda, ou perde parcialmente algum pedido que ele não ganha. Se o trabalhador pede, por exemplo, uma insalubridade e a perícia diz que ele não tem adicional de insalubridade, o trabalhador pode ser condenado a pagar o perito, o trabalhador também pode ter que pagar as custas e, acima de tudo, agora nos parece que a litigância de má-fé, que é uma pena, uma multa aplicada para quem mente em juízo, quem altera a verdade dos fatos, ela vai passar a ser aplicada com mais frequência e com mais cuidado, com mais rigor pela Justiça do Trabalho. E é importante advertir que o rigor é com o empregado e com o empregador também. Nós perceberemos que os valores das ações trabalhistas, Edson, eles vão diminuir. Nós tínhamos aí ações trabalhistas em que muitas vezes a gente olhava o processo e não conseguia nem entender qual o valor, como que se conseguiu chegar àquele valor. E agora as reclamações trabalhistas elas vão ser postas, eu não tenho dúvida disso, com valores líquidos. A lei determina que se coloque o valor exato que se está pretendendo e quanto custa cada pedido que você está buscando naquele processo. Uma mudança de realidade para o empregador vai acontecer. Hoje o empregador recebe uma reclamação trabalhista pedindo 50 mil reais e pensa, vou chegar lá, vou resolver com 2 mil reais em um acordo. Isso não vai acontecer mais. Se chegar uma reclamação de 50 mil reais na empresa, é porque aquele processo vale 50 mil reais. A solução não vai vir com 1, 2, 3 mil reais. Assim como, se não houver procedência, se o trabalhador perder, a consequência financeira é sobre 50 mil reais. Entendi. Doutor Rafael, a gente percebe que a reforma trabalhista, ela trouxe algumas flexibilidades na relação entre empregado e empregador. Como que essas flexibilidades, de fato, elas vão ocorrer agora na prática e o que pode, de fato, ser negociado? Um dos eixos principais da reforma trabalhista é a negociação individual e coletiva. É o que a gente está chamando, e as pessoas podem ler na internet, nos periódicos, de negociado sobre o legislado. Nós precisamos lembrar que nem todo trabalhador está preparado para negociar suas condições de trabalho. Nós temos ainda condições de trabalhadores hipossuficientes. Esses trabalhadores, eles precisam estar representados pelo sindicato da sua categoria. Então, o empregador vai poder negociar com o sindicato do empregado algumas questões, como por exemplo,
redução do intervalo de almoço. E aí fica já a advertência, que os empregadores não saiam reduzindo o intervalo de almoço para menos de 1 hora, como a gente tem ouvido por aí. Essa redução só vale se o sindicato participar da negociação. Já o banco de horas, que historicamente é uma negociação que precisa do sindicato, se ele for em uma compensação de até 6 meses, vai poder ser negociada individualmente como empregado. Uma situação que muda muito com a reforma trabalhista na negociação são aqueles autoempregados, Ederson. O que são os autoempregados? Aquele empregado da empresa que tem diploma de curso superior e ganha mais de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social, que hoje dá R$ 11.062,62. Esse empregado que ganha acima aí desses R$ 11.062 e que tem um diploma de curso superior, a lei fala que ele não precisa do sindicato para negociar. Então o empregador pode negociar diretamente com ele diversas condições do seu contrato de trabalho que estão previstos lá na CLT, o artigo 611A, tudo que pode ser negociado aí entre empregado e empregador. Ótimo. Doutor Rafael, o nosso programa Falando em Gestão, ele tem um objetivo muito grande que é levar informação para o empresário, para o empregador. Que forma nós podemos, através da participação do senhor no nosso programa, trazer aqui para os nossos empresários, que são os nossos telespectadores, que recomendação seria dada para esse empresário a partir dessa nova realidade que nós estamos vivendo hoje? Ederson, a reforma trabalhista traz ferramentas muito interessantes aos empregadores. E talvez o que a gente mais tem que refletir a respeito disso é que a utilização da boa-fé na aplicação desses instrumentos e dessas ferramentas, ela é fundamental. Nós temos ouvido muitas críticas a respeito da reforma trabalhista, magistrados dizendo que não vão aplicar por entender que é inconstitucional, críticas de retrocesso social, de condições de trabalho, e os empregadores, se utilizarem as ferramentas trazidas pela reforma com boa-fé e bom senso, eu tenho certeza que a reforma trabalhista ela vai trazer uma nova realidade, um novo cenário das relações de trabalho. E para dar um exemplo muito claro sobre isso, eu vou pegar um dos temas que a gente mais vê debatido aí na reforma trabalhista, que é a terceirização. Os empregadores e os trabalhadores precisam lembrar que terceirização é a contratação de uma empresa para prestar serviços específicos. Eu vejo aí empregadores pensando que terceirizar é transformar o seu empregado em pessoa jurídica, para ele deixar de assinar a carteira e passar a emitir nota fiscal. Pejotização, Ederson, que é a transformação em pessoa jurídica de quem não tem uma terceirização verdadeira, era fraude antes da reforma, continua sendo fraude e vai ser fraude ainda por muito tempo. Por isso que responsabilidade, boa-fé e, acima de tudo, uma boa consultoria jurídica, uma boa consultoria contábil, uma boa consultoria de gestão são fundamentais para esse momento tão delicado de viver e de mudança aí de paradigmas na reforma trabalhista. Excelente. Eu conversei com o Dr. Rafael Lara Martins, especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigado, Dr. Rafael, pela sua participação no programa Falando em Gestão, e queremos deixar aqui o convite para outras participações, inclusive para falar sobre pejotização. Eu agradeço, estou sempre à disposição de vocês, um prazer, tá de parabéns, o programa é extraordinário e eu tenho certeza que em breve estou aqui de novo. Maravilha, muito obrigado. Terminamos mais uma edição do programa Falando em Gestão. Até o próximo programa. Um grande abraço aos nossos telespectadores.